Que bom poder estar com vocês essa noite. Uma noite de adoração, uma noite de oração, uma noite de clamar ao Senhor e dizer para o Senhor o quanto a gente ama Ele. Coisa boa, né? A gente poder estar reunido. A gente já se viu um pouquinho pela manhã e já foi muito bom falar das coisas do Senhor. E agora, uma noite, a gente celebra junto com a nossa família, né? Esse culto da família. A gente celebra o quanto o Senhor tem cuidado de nós, tem nos tirado de lugares escuros e trazido a luz para a nossa vida. E isso não tem preço. Vai colocando o teu coração em disposição do Senhor para que Ele fale contigo essa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua mão sobre as nossas vidas, pela tua mão sobre a tua igreja, Senhor, pela tua mão sobre cada casa, Senhor. Cada casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por tu nos dar a oportunidade todos os dias de nos arrependermos, Senhor. Isso não tem preço, Senhor. Fala conosco, nós tenhamos os nossos olhos, os nossos ouvidos voltados para as tuas coisas hoje, que a gente consiga entender e reter o máximo, Senhor. Que quanto mais a gente conhece a tua palavra, mais intimidade a gente tem contigo. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Durante a noite andei, onde me esconderei? Alma cansada, fracos meus pés, com tudo que me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou. Uma família Ele me levou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em ti. E o fardo Ele levou, a vida Ele me chamou. Se meu passador Ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. Não desiste. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, eu sou livre, eu sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, eu sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Me levantou.
meu coração Ele curou, então meu nome Ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, oh, grato a ti. Oh, grato a ti. Oh, grato a ti. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos eu vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque o meu alvo é Cristo. Estou subindo pra onde? Pra um lugar mais alto. E eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos. Você pode ver um futuro Vejo o futuro, onde tudo se faz novo. tudo novo se Oh, faz, tudo novo se faz. tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Declara isso, teu alvo Meu alvo é Cristo. é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Irmãos, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é uma transformação de entendimento agora. É um ensino novo, é um coração novo, é uma linguagem nova. E para isso, além de um momento em que nós somos completamente atraídos para esse lugar, tu está sendo atraído para cá, sabia? Em nenhum momento a gente vem para cá por vontade própria ou porque nós tomamos essas decisões, mas o Espírito te atrai em algum momento. Algo te atrai, algo te fala que tu precisa ir mais profundo, entender a vida com um pouco mais de profundidade, até que o Senhor te atrai um dia
para um novo entendimento, um novo caminho, uma nova forma agora de começar a pensar. E essa caminhada, ela é com passos pequenos. Tu vai se aproximando, tu vai conhecendo, tu vai sendo tocado, tu vai conhecendo o teu Pai, tu vai revivendo a tua história. A tua história agora ela vai sendo transformada porque tu começa a olhar com outros olhos para ela. Tu não olha mais para a tua história de uma forma como uma vítima. Tu não olha mais para a tua história como aquele que não tem nada. Tu vai começando a te sentir completo. E tu vai vendo que a tua história, ela é dada como o Senhor, Ele sempre quis. E agora tem um empenho do nosso coração. Agora tem uma busca. Agora nós precisamos continuar essa caminhada. E é uma caminhada de muita perseverança. É uma corrida. A Bíblia ela fala que a nossa caminhada e o nosso desenvolvimento no Evangelho, eles se comparam a uma corrida. E o que acontece na corrida? Muitas vezes a gente cansa. Muitas vezes a gente fica cansado, a gente desanima. Mas eu quero declarar ânimo para a tua vida nessa noite. Ânimo segundo o que o Senhor tem para ti. É uma caminhada que tu não anda mais só. Tu não toma mais decisões sozinho, segundo o teu próprio coração ou segundo a tua própria vontade. Mas sim, agora tu toma decisão segundo o que o Senhor tem para ti. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite e colocar o teu coração diante do Senhor. Vai pensando na tua história nessa noite. Oh, vai deixando o Espírito te levar para lugares que nós precisamos passar ainda, mas nós não conseguimos. Tem lugares dentro de nós que nós precisamos falar para os nossos irmãos, compartilhar para esse Pai agora, que te recebe como na sala de uma casa. Tu está em casa agora, tu está na casa do teu Pai, com os teus irmãos. O Senhor está levantando pessoas para te ouvir e para caminhar contigo agora. Tu não está mais sozinho. Oh, aleluia. Persevera, independente, no mais alto até o mais profundo abismo. Lá Ele vai estar contigo. Ele promete, Ele te garante que Ele não vai mais te deixar só, mesmo nesses momentos delicados. Oh, nós te adoramos, Senhor. Eu buscarei Tua glória, eu não vou me cansar. Nós vamos subir. Subirei no mais alto dos montes, Teu nome eu quero adorar. E Ele nos leva para as nossas fraquezas. Olha só. Quando eu estou fraco, Tu me fortaleces, ó Deus. Só para estar na presença dEle, Ele quer te conhecer nessa noite. Em Tua presença eu quero estar. Ele é o nosso Salvador. Tu és o meu Salvador. Ele é a mão que te sustenta. Minha vida está em Ti, ó Senhor. Tu és Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Só a Ti meu clamor. Oh, Ele é o Rei da glória. Senhor, Tu és Santo Deus. Nós vamos buscar. Eu buscarei Tua glória, sem se cansar, irmãos. Vou me cansar. Subirei no mais alto dos montes, só para adorar o Teu nome. Teu nome eu quero adorar.
chamar filho meu. Declara: filho, você nasceu pra mim. E nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço tua voz me chamar filho meu. Aleluia. Você nasceu pra mim. Tu és o meu Salvador. És a mão que me sustenta. Minha vida está em ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Só a ti. Tu és o meu Salvador. Dá a mão pra alguém e seja essa mão que sustenta. Em ti, ó Senhor, tu és. Oh, o teu amor, Senhor. Ele é o Rei, és o Rei da glória. Sabe que tinham discípulos que quando eles se depararam com um momento muito difícil, que foi a morte de Jesus, eles não entendiam o que estava acontecendo. E eles começaram a andar, eles começaram a vagar, eles saíram daquela cidade. E eles estavam confusos, tristes, desanimados, angustiados. Até que Jesus, ressurreto, ele começa a caminhar com eles. E ele começa a conversar com eles e eles começam a dizer: Senhor, a gente está muito triste. Tu não sabe o que aconteceu. O Cristo morreu. E a gente tem essa sensação, irmãos, nas nossas vidas às vezes. Parece que está tudo morto. Parece que não tem mais saída. Até que essa mão aí que está te segurando, olha para essa pessoa. Olha para essa vida que o Senhor coloca. Ela começa a dizer para ti assim: calma, vamos conversar, vamos entender a história. E ele vai conversando com aqueles homens. Ele vai ouvindo aqueles homens até que ele senta numa mesa e ele reparte o pão e eles entendem, era ele. Cristo vive. Por isso que a gente pode voltar agora com alegria, mesmo em meio a tribulações, mesmo sabendo que pode estar sim, tudo morto, tudo foi tocado, tudo destruído. Mas ele ressuscitou no terceiro dia e ele estava entre eles e ele dizia: alegrem-se, porque eu estou entre vocês e vocês não estarão mais sós. Ele é essa mão que te sustenta. Vai orando, vai dizendo: Senhor, me ajuda a ser essa mão que sustenta outras mãos. Me ajuda a ser essa mão, Pai, que se estende sem querer nada em troca. Essa mão de Cristo era uma mão machucada, irmãos. Era uma mão que tinha furos. Era uma mão que sangrou, mas que sangrou em amor de cada um de nós. Ele vive, por isso que a gente pode dizer: Ele é a nossa mão. Ele é a mão que sustenta. E agora tu pode sustentar outras mãos. Entra nesse ambiente de oração, aleluia. E vai orando por essas mãos que tu está segurando. Vai declarando espiritualmente: Senhor, fortalece essas mãos feridas. Essas mãos que têm uma história tão triste ou tão alegre, mas que o Senhor agora quer declarar um novo tempo. O Senhor agora quer te mostrar como contar a tua história. Tem partes da tua história que são maravilhosas para declarar esse Cristo. Nada nos afasta da presença do Pai. Nada nos afasta do amor de Deus. E hoje tu pode se alegrar nessa noite, porque Ele está vivo, Ele está caminhando contigo e Ele está te dizendo: filho meu, você nasceu para mim. Oh, e nada nos afastará, e nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim.
ouço tua voz me chamar, filho meu. Olha só, você nasceu pra mim e nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço tua voz me chamar, filho meu. Você nasceu pra mim. Tu és o meu Salvador. Ele é a mão. Ele é a mão que sustenta. Em ti, ó Senhor, tu és o Santo dos Santos. Teu amor me move. Ele transforma. Aplauda esse nome, em nome de Jesus. Ele é esse que, nos piores momentos, ele se apresenta como um pai, como uma mão. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo sem eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo sem eu me abalar, o teu amor vai sustentar
Todas as coisas, Senhor, cooperam para o teu bem, Senhor. Tudo tem a ver contigo, Senhor. Não existe um passo que a gente não dê, Senhor, que tu não esteja nos guiando, Senhor. Só basta termos os olhos voltados para ti, Senhor. Aleluia. Tu remove qualquer coisa, Senhor. Tu cuida de nós como um pai de amor, Senhor. Que a gente possa acessar esses lugares, Senhor. Esses lugares, Senhor, que quando estamos caídos, Senhor, em meio ao frio, ao escuro, no deserto, tu está lá, nos segurando pela mão, nos orientando, Senhor. Nos dá esses olhos, Senhor. Nos dá esses olhos, Senhor. Tudo tem a ver com Ele, tudo vem dEle, tudo é por Ele e para Ele. Eu estava agora sendo ministrado pelo Espírito aqui em meus louvores, porque os louvores vai ministrando o nosso coração. No ambiente do louvor, dessa nossa liturgia, quando nós nos reunimos aqui, é para a gente já ir entrando nesse ambiente de ouvir a voz de Deus. E os louvores, a música, ela é uma ferramenta de Deus que ela é profunda, que penetra mesmo no nosso coração. Amém, irmãos? E quando eu estava ali adorando, pensando, eu ouvia, o meu espírito falando a respeito dessas mãos que nos seguram, nós sermos ministrados aqui, os nossos irmãos nos conduzindo a essa adoração, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E eu me lembrava dessas mãos que nos seguram, dessas mãos que cuidam de nós, que é representada muitas vezes pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E uma das coisas que fica comprometida pelo pecado é as nossas mãos, porque a gente não sabe o que fazer com as nossas mãos. A gente acaba tocando indevidamente muitas coisas, a gente acaba usando as nossas mãos para agredir, a gente acaba usando as nossas mãos para muitas coisas. E o Senhor quer nos ensinar a usar as nossas mãos para acolher, para acariciar, para ser amável. As mãos é uma figura, É uma figura daquilo que representa a nossa vida, Então eu me lembrava do que o profeta Isaías falava ali no capítulo 41. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então hoje tem uma palavra de Deus para nós aqui nessa noite aqui. O Senhor está falando isso para ti. Está dizendo: não te assusta, não te assombra.
Isso é a destra da minha justiça. O que acontece com a tua vida é a partir daquilo que eu penso, é a partir daquilo que eu cuido, é a partir daquilo que eu programo, que eu planejo, a propósito em toda a tua história, como nós ouvimos aqui. E depois, mais adiante, no versículo 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu que te ajudo. Amém, irmãos? Aleluia. Fala para alguém, o Senhor está te ajudando. Pode dizer para alguém aí, vai ministrando aí, ministra essa palavra na vida dos irmãos. A mão do Senhor está cuidando de ti. A mão do Senhor tem guardado a tua vida. A mão do Senhor tem te sustentado. A mão do Senhor é o amparo que nós precisamos. Então nós vamos louvar agora aqui pensando na mão do Senhor, para nós enxergarmos a mão do Senhor. Queridos, não é a mão do opressor que tem que ficar em evidência para nós, mas a mão do Senhor, a mão do teu Pai, a mão amorosa, a mão cuidadosa do teu Pai, é que precisa prevalecer contra toda e qualquer circunstância ou opressão que a gente possa passar. Vamos louvar agora pensando nessa mão do Senhor e dizendo: Senhor, eu quero ser as tuas mãos. Isso que a gente vai declarar agora. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta. É a tua mão. Minha vida está em ti, ó Senhor. São as melhores mãos. Tu és o Santo dos Santos. É a mão confiável. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Aleluia. Tu és o meu Salvador. As tuas mãos nos acharam. És a mão que me sustenta. Minha vida está em ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Meu Essas mãos elas nos acharam em lugares que nós nos metemos e não teria como nós sairmos. Essas mãos fortes foram lá e nos retiraram desse lugar. E hoje ainda, por vezes, a gente se envolve nesses lugares que o nosso coração nos conduz. E essa mão continua indo lá para nos arrancar desse lugar e nos colocar num lugar seguro, que é a vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Dá graças a Deus por essas mãos do Senhor e dá uma salva de palmas com as tuas mãos. Reconhecemos as tuas mãos, Senhor. Reconhecemos as tuas mãos. Graças a Deus. Pode sentar. Às vezes a gente está tão preocupado, né? Agora estava vendo os aplausos, né? Às vezes o nosso coração fica tão sedento por aplauso, tão sedento por honrarias, né, por reconhecimentos, que a gente esquece que as mãos do Senhor, elas aplaudem a nossa existência de dia e de noite. Elas cuidam de nós e elas se alegram mesmo quando a gente consegue entrar no propósito que está preparado para nós. Graças a Deus. Queria chamar as crianças aqui, já para elas subirem. O pessoal já está preparado para entrar online também. Vamos orar aqui pelos nossos pequeninos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A Ayla com a sua calça de couro moderna. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Estende a tua mão para cá, queridos, e ora por essa geração. Ora pela autoridade de Deus, pela santidade de Deus, as mãos de Deus guardando. Agora é as tuas mãos aí profetizando sobre a vida dessa geração. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela responsabilidade que nós temos, ainda que a gente se sinta tão inapto e tão incapaz. Mas porque nós confiamos nas tuas mãos, nós confiamos na tua palavra, é que nós liberamos uma palavra sobre essa geração. Cuida dos teus filhos, Senhor.
que eles reconheçam a autoridade das tuas mãos na vida dos seus pais, na vida dos responsáveis, em nome de Jesus Cristo, que com os professores, todas as pessoas que passarem por eles reconheçam as tuas mãos, Senhor. E nós te pedimos também, Pai, nessa hora, que as mãos que oprimem, que as mãos que tocam ilegitimamente estejam afastadas das nossas crianças, em nome de Jesus. A mão da maldade, a mão da prostituição, que ela se afaste dos nossos filhos, se afaste dessa geração. Por isso usa ali, Senhor, a vida da igreja, usa a vida da Aline, Pai, com palavra, com profundidade mesmo. Não é um tempo de recreação, Senhor, é um tempo também de ensino e de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode subir. Amém, Murilo? Amém, Murilo. Graças a Deus. Essas crianças fazem toda a diferença. Vocês sabem que quando um homem de Deus, ele entrava numa cidade com entendimento de identidade, de quem ele era, aquela cidade mudava completamente. Aquela cidade tomava outro rumo, aquela cidade ganhava outro ambiente espiritual, porque aonde entra alguém que sabe quem é, tudo aquilo que não é de Deus tem que sair. Então essas crianças, quando elas entram na sala de aula delas, quando elas entram no ambiente de brincadeira, nas pracinhas, aonde elas vão em casa, elas vão ungidas por Deus para modificar aquele lugar ali. E é isso que a gente tem que ir ensinando para eles, porque o pecado não prevalece, queridos. Às vezes a gente olha para essa geração e se assusta, né? Pô, mas e essa geração? Olha o jeito que está. Não tem saída, não tem mesmo, humanamente não tem saída. Só que isso aí já está guardado, está sustentado pelas mãos do Senhor. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente confia mesmo nessas nossas crianças sendo agentes de transformação de muitos lugares mesmo, nessa nossa geração e na geração deles, né? Amém, queridos? Eu queria ter um tempo de oração aqui também agora. Queria orar por essa situação que a gente está vivendo no nosso estado, né? A gente está vivendo uma situação de muita dificuldade, de desespero mesmo nessa catástrofe que aconteceu e que atingiu uma área do nosso estado aqui muito próximo da gente ali, a região do Vale do Rio Taquari. E a gente tem acompanhado como igreja, a gente tem atendido, a gente tem suprido da maneira que nós vamos sendo direcionados pelo Espírito Santo e vamos estendendo as nossas mãos como igreja ali. Amém, queridos? E aí eu quero levantar um clamor, uma oração. Às vezes a gente não tem ideia do que é passar por situações dessas, né? Perdas materiais, perdas emocionais, perdas físicas mesmo, né? A gente perdendo pessoas mesmo, né? Mas o Senhor tem as mãos dele sobre aquele lugar também. Ele tem algo sobre aquele lugar também. E a gente quer estar orando, quer estar cobrindo a vida deles e quer estar perguntando para o Senhor qual é a nossa parte. O que está nas nossas mãos que é para eles nesse momento, né? Então a gente está muito atento e se sentindo muito responsáveis aí pelos nossos irmãos. A gente quer orar também por algumas questões de saúde, né? O Lucinei, o nosso irmão daqui, ele hoje sentiu ali um mal-estar e acabou indo para a UPA ali e está fazendo alguns exames. A gente quer orar pela vida dele, clamar pela vida dele. Amém, queridos? Clamar pela vida dele. A gente quer orar também pela vida da Ina, né? Hoje é o último culto da Ina, né? Aqui, né? Dessa vez, né? A Ina veio, está voltando lá para as missões, ela é enviada da igreja lá para Brasília. A gente quer orar por ti também nesse tempo tão precioso. Amém, queridos? Eu queria te convidar para ficar de pé, se tu puder. Eu queria te convidar para ficar de pé, assim. Se tu puder também, fica na liberdade, né? Onde está o Senhor aí, a liberdade. Mas para a gente ter uma posição mesmo de guerra aqui agora, posição de atividade, nós ativarmos agora, a gente quer ativar a fé dessas pessoas que estão passando por essas coisas. Amém, queridos? A gente quer ativar. Então tu te ativa aí agora na tua fé, começa a entender quem tu é, começa a dizer para ti mesmo: eu sou filho do Senhor, eu sou igreja, eu fui tirado pela tua mão de um lugar de onde eu não sairia.
Tu tens transformado a minha vida, Tu tens me feito andar de fé em fé, de glória em glória. Eu tenho recebido graça sobre graça. Por isso nós juntos aqui como igreja, Senhor, nós nos levantamos agora no mundo espiritual, rompemos as barreiras espirituais, Senhor, e agora nós entramos agora te pedindo consolo nessa situação que os nossos irmãos têm passado. Espírito Santo, entra agora, Pai, nessa situação, trazendo aquietação na alma, aquietação no coração, que a Tua graça elimine todo o desespero nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão passando por isso, que elas possam sobrenaturalmente se sentirem renovadas, fortalecidas, levantadas pela Tua mão, Senhor, e que elas saibam disso, e que elas convertam os seus corações para Ti, e que elas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, traz suprimento material, levanta, Pai, a Tua mão, que é a mão que tem o ouro e que tem a prata, no domínio do ouro e da prata. Também libera agora, Pai, aquilo que há de necessidade material para essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levanta nesses lugares os Teus profetas, a Tua igreja, a Tua palavra, Senhor, que traz uma tranquilidade nesse momento tão turbulento, Pai, em nome de Jesus. E nós nos comprometemos aqui, Senhor, como igreja, de estarmos orando nesse tempo, de estarmos clamando nesse tempo, jejuando nesse tempo, em favor dos nossos irmãos, Pai, porque também, quando nós passamos por situações que são tão difíceis, nós dependemos da oração da Tua igreja, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos também te pedir, Senhor, uma palavra de cura, Pai, sobre a vida, Senhor, desses que estão passando por situações difíceis no seu corpo físico, Pai, a vida do Lucinei, a vida do Clemente, Pai, essas pessoas que estão passando por situações difíceis, Senhor, que estão com uma escassez na sua saúde, no corpo físico. Espírito Santo, entra com um novo vigor, Pai, na vida deles. Usa ali, Senhor, aquilo que é Teu, porque tudo é Teu, os médicos, usa medicamentos. Espírito Santo, vai tocando, vai cuidando, Senhor, com as Tuas mãos, da vida de tantas pessoas, Pai, que estão passando por essas dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Eina, vem aqui, eu quero orar por Ti, aqui. Os irmãos aqui também imporem aqui, de ter mão estendida sobre Ti. Estende as mãos aqui para a Eina. A Eina passou aí uma etapa, aí um tempo conosco, e está retornando agora, né? Revigorada, e que a gente se comprometa aqui, né? Assim como ela está comprometida com Deus, de representar a nossa comunidade lá em Brasília, que também a gente se comprometa de estar orando, de estar procurando ela, de estar atuando mesmo, sermos atuantes, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Ina, obrigado pelo coração que Tu tens dado para ela, um coração entregue, um coração que disposto, um coração que tem se dado em sacrifício, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Pai, que a Tua filha possa retornar, Senhor, renovada mesmo, em esperança, Senhor, fortalecida, Pai, para que ela seja referência onde ela tem sido colocada, para que ela seja uma palavra de consolo, uma palavra de conselho, uma palavra, Pai, que possa demonstrar o resplandecer da Tua face, através da face dela, através da vida dela, que ela seja um testemunho, Senhor, naquele lugar de conversão, de salvação, de arrependimento. Nós Te pedimos que pessoas, Senhor, sejam impactadas pela Tua poderosa mão, através da vida dela, porque foi para isso que ela foi constituída, formada e tem sido sustentada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pode sentar. A gente vai clamando aí, né? Orando, nos empenhando. Como é bom. A gente tem, além, né, das nossas atividades aqui, que a gente tem semanalmente, a gente tem, esse próximo final de semana nós vamos fazer uma viagem de missões. Alguns de nós vão aí para o Uruguai para poderem estar ali vivendo um prático de missões, né, que a gente faz periodicamente, essas inserções com igrejas amigas, né, e a gente tem muito
essa relação transcultural de missões na veia do nosso ministério. Então a gente vai estar fazendo isso também, e a gente conta com a oração, né, da vida da igreja, essas pessoas que vão estar indo. Também a gente tem no próximo mês o batismo, né, no dia 8 vai ser o batismo, e na semana que vem, que no sábado do dia 16, a gente vai ter aqui também um curso, né, vai ser um tempo que a gente vai estar junto em comunhão. O pastor Tiago vai estar ministrando aí com alguns outros irmãos a questão do batismo. Então, se tu quiseres, se tu puderes, tu venha. De forma online também, a gente vai disponibilizar um link para haver uma participação também à distância, porque é um tempo maravilhoso, né? Esse tempo de batismo, esse tempo de confissão de fé, esse tempo mesmo de tomada de decisão por Cristo, né? Essa tomada de decisão, esse compromisso assumido, essa palavra empenhada. Então, vai ser muito bom esse sábado que vem falar sobre especificamente o batismo, essa ordenança. E depois, no dia 8 de outubro, a gente vai ter uma festa aí muito linda para essas pessoas que entenderam que nasceram de novo na fé, né? Então, fica atento em relação a isso para viver isso que a igreja está vivendo. Amém? Amém. Graças a Deus. A gente vai ouvir a palavra agora. Acho que era isso. Era isso de avisos? Ah, é verdade. Tu vê, graças a Deus, né? Às vezes tem... Tem igreja que a primeira coisa que faz é o dízimo, né? Se pudesse falar desde o início do dízimo e das ofertas, né? E a gente às vezes negligencia para o outro lado, né? Não fala a respeito disso, né? Porque a gente confia tanto no Senhor, no que o Senhor está fazendo, que a gente não precisa fazer nenhum apelo espiritual, né? Que possa gerar comoção para quem quer que seja. Mas ao mesmo tempo há um ensino, né? Esse princípio tão poderoso de pessoas que são libertas, né? Da prisão, do apego, da possessividade. Pessoas que são libertas também têm essa expressão de viver uma vida responsável pela vida da igreja, né? Que é os dízimos e as ofertas, né? Então a gente quer orar também pelos dizimistas, pelos ofertantes. A gente quer deixar aí o nosso Pix, né? Também, se alguém quiser fazer alguma oferta, entender no espírito, alguma oferta física ou de alguma outra forma, conversa aí com os irmãos, conversa com o Eduardo, com o Tiago, que a gente atende vocês, mas principalmente que a gente entenda esse princípio. Amém, queridos? Entenda esse princípio. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso mesmo, né? Obrigado, Lara, por ter me lembrado, porque a gente precisa orar por isso. Precisa orar, porque a gente tem prisões na vida material. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tu já viu como isso é sério? Quando tu está pegado no dinheiro de forma exacerbada, o dinheiro que é uma bênção passa a não ser mais. Passa a ser uma maldição na nossa vida. Passa a ser o motivo de nos afastar da voz de Deus. Então a gente quer orar nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque os teus filhos, eles não têm a mínima dúvida que tu és a provisão. Os teus filhos, eles têm, Pai, essa convicção que quando eles andam, Senhor, te buscando e adorando em espírito e verdade, nada falta para eles. Pelo contrário, sobrepuja. Aleluia. Por isso que nós transbordamos, Pai, em amor, porque também nessa área material, quando nós compreendemos essas coisas, há estabelecido dentro de nós uma fonte também que jorra para a eternidade. E o dinheiro, Pai, que tu coloca nas nossas mãos, a vida material, ela passa a ser também uma ferramenta de propagação do teu evangelho. É isso que nós queremos, Senhor. Te agradecemos como igreja, porque nada tem nos faltado. Tu tens suprido a nossa vida, Pai, e nós te louvamos muito por isso. E eu oro para que os meus irmãos também se sintam supridos, Senhor, e tenham uma vida equilibrada financeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero chamar o Eduardo aqui para compartilhar a palavra conosco nessa noite. Esse momento tão lindo da palavra de Deus, esse momento aqui, ele é o centro do nosso culto. Amém, queridos?
O momento da palavra de Deus, da explanação da palavra, ele é o centro do nosso culto. Por isso que quando a gente chega aqui para ministrar, quem vem aqui ministrar chega com muito temor aqui. Chega com muito temor aqui. A gente poder trazer aqui algo que seja do Senhor, que seja algo de Deus mesmo. A gente tem muita honra com os irmãos que estão aqui para receber. E a gente se sente inapto de estar aqui. Esse é o sentimento que a gente tem. A gente está aqui porque é o Senhor mesmo na nossa vida. Então esse lugar da palavra, ele é o centro. Não que seja mais importante, mas no sentido da completude que há na nossa liturgia do culto. Esse lugar da palavra é um lugar muito importante, um lugar da revelação, onde o Senhor continua falando conosco aquilo que Ele já vem falando desde antes da gente chegar aqui. Amém, queridos? Então vamos orar pela vida de Eduardo, um jovem que tem se colocado na presença do Senhor. Vai orando pela vida dele, vai dizendo: Senhor, usa a vida do Eduardo. Usa o Eduardo com graça. Nós temos reconhecido o testemunho dele no nosso meio. Nós temos reconhecido a caminhada dele, o empenho, o esforço. Temos reconhecido também os teus dons na vida dele, Senhor. A gente quer pedir para que o coração dele fique guardado, Pai. Que ele sempre seja um menino que se torna um homem no nosso meio, submetido a Ti, integralmente. E por consequência disso, submetido à vida da igreja. Que a igreja, a Tua comunhão, ela guarda a nossa vida, Pai. Também ora pelos teus irmãos agora. Diz: Senhor, fala com os meus irmãos também. Usa, Pai, a vida do Eduardo para falar com os meus irmãos aquilo que só Tu sabe que eles precisam. Fala com os meus irmãos. Ministra profundamente. Entra com a Tua palavra, que é uma espada de dois gumes, Pai. E penetra, separando aquilo que é daquilo que não é e chegando até as intenções do coração. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite para ti que está em casa também. Uma alegria, né? Uma alegria a gente poder estar mais um culto aqui, mais uma reunião juntos, né? Uma alegria da gente poder relembrar que foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui mais uma vez, né? Mais uma vez Ele tocou a nossa vida, Ele impulsionou o nosso coração, Ele fez a gente decidir vir para cá, né? Ele fez com que a gente pudesse tomar essa decisão de vir para cá, abdicar de alguns compromissos, né? Abdicar de daqui a pouco ficar em casa descansando, ficar se programando para a semana. E o Espírito Santo nos trouxe para cá, né? Porque eu estava ali atrás pensando que Deus, ele vai dando um jeito, né, da gente andar assim, né, como igreja. E Deus, ele nos deu um jeito como família forte, né, de andar, que é andar junto, que é andar bem junto, né, eu diria. E no final de semana a gente tem alguns compromissos. Começa no sábado ali pela manhã, reunião dos homens. Depois de noite a gente está junto de novo nos jovens. Depois, logo de manhã cedo no domingo, a gente já se reúne aqui, vai em casa. Às vezes a gente almoça aqui na igreja e domingo de novo a gente está junto, né? Às vezes a gente pode pensar, né? Mas toda hora junto, né? E só que o que a gente começa a ver é que esse lugar, esse jeito que Deus deu para a família forte andar aqui, né, como a gente se denomina, é o jeito que a gente está amadurecendo na fé. Por isso que a gente fica muito alegre quando o Espírito Santo nos traz para cá de novo, porque é mais uma noite, mais um encontro aonde a gente pode amadurecer na nossa fé. Então por isso que eu estou muito feliz assim, porque esse jeito que Deus nos deu tem desenvolvido muito a minha vida, assim, né? Desenvolvido a minha casa. Eu vejo que tem desenvolvido também a vida dos meus irmãos. E é o jeito que a gente acredita, né? Que é o jeito certo de se andar no Evangelho, que é em comunhão, que é intimamente, né? E durante os nossos encontros nesse final de semana, a gente conversou muito, né, sobre as crises que tem acometido o nosso estado, né? E hoje pela manhã a gente conversou muito sobre isso. O pastor Alberto nos trouxe um estudo ali, né, muito didático. Se eu não me engano, foi gravado esse estudo hoje de manhã.
se tu não pôde estar junto aqui com a gente amanhã, não deixa de pedir para o Samuel ali para ver esse estudo aí que o pastor nos trouxe sobre crise, sobre as catástrofes, né, que vão acontecendo na nossa vida e por que acontece, como que a gente tem que agir, para te aprender, né? Eu aprendi muito hoje de manhã com isso. E eu quero seguir nessa linha, né, que o pastor trouxe para a gente hoje de manhã, porque eu também tenho refletido muito sobre isso. Porque quando chega, né, essas crises, né, quando acontecem esses fenômenos inesperados, né, da natureza, e eu lembrava também, pastor, que a gente conversava muito sobre que o Brasil ele não tem tanto isso, né? Por isso que a gente é um país imaturo, a gente costuma dizer, né? Porque ele não é acometido como o Japão, tsunami, terremoto, essas coisas. Quando vocês estavam lá, a gente conversava muito sobre isso, né, Bianca? E chegou até nós. Chegou até nós isso, né? Ficou muito perto. Antes parecia algo muito distante da gente, algo que a gente não está acostumado, né? Vulcão, essas coisas. E chegou até nós um fenômeno desse. E quando chega, o que a gente se depara nas nossas conclusões é de alguém que é imaturo nas suas emoções para lidar com aquilo. O que a gente começa a analisar, principalmente quando é algo assim muito aparente, né, como foi agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente se espanta muito com aquilo, né? Aquilo ali nos deixa num ambiente de caos, de medo, de muitas vezes insônia, né? De não conseguir dormir, de pensar, e se isso atingir a minha vida, e se isso atingir minha casa, minha família, como é que eu vou lidar, como é que eu vou... E nos traz para um ambiente de reflexão, né? Nos traz para um ambiente aonde a gente começa a pensar sobre isso. Porque o que a gente começa a perceber na nossa vida é que a gente, na maioria das vezes, a gente vive uma fé que ela é imatura. A gente começa a ver na nossa vida que a gente se relaciona com Deus de uma maneira em que a gente só busca os nossos benefícios, a gente só busca a realização dos nossos sonhos, a gente só busca a nossa vida ser uma vida bem-sucedida. E isso tá tudo bem até um ponto, né? Porque uma criança, quando ela se relaciona com o pai, ela também se relaciona assim, né? Uma criança, quando ela vai ali, o que ela tem é uma troca, né, com os seus pais. Ela só tá ali pelo benefício, ela não ama o seu pai, ela não ama a sua mãe. O que ela tá ali é só uma troca, porque ela ainda não tem consciência daquilo, né? E o que Deus nos trouxe aqui nessa noite é para a gente começar a ganhar consciência de quem nós somos e de quem é o nosso Pai. Porque a partir disso, agora a gente não vai mais se relacionar com Deus como aquele que chega pedindo alguma coisa. Às vezes a gente é assim, né? A gente só chega para Deus pedindo alguma coisa, pedindo que Ele nos proteja, pedindo que Ele realize os nossos sonhos, pedindo que Ele realize os nossos projetos, pedindo que seja uma semana abençoada, pedindo. E a gente não chega aqui como aquele que já tem tudo e agora ele senta aqui para compreender qual que é a estratégia para ele na semana se entregar nos lugares onde ele está, porque ele já tem tudo. Toda a provisão, como o pastor estava orando aqui, já está derramada na minha e na tua vida. Já está dentro do propósito de Deus para cada um de nós, tudo aquilo que eu e tu a gente precisa. Só que por que quando acontece o inesperado na nossa vida, a gente se comporta de uma maneira tão imatura? Por que isso nos pega de surpresa ainda? Por que a gente se depara com isso e fica desesperado diante de uma situação dessa? Se o que Deus ele nos avisa, porque agora conhecendo o nosso Pai, em que no mundo a gente vai ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, Ele já venceu essas coisas, Ele já nos deu a vitória sobre isso. Ele já nos avisa que basta o seu dia, o seu próprio mal.
Não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem o mal esperando a minha e a tua vida. A crise, ela já está preparada para mim e para ti. E isso a gente precisa começar a amadurecer e pensar sobre isso. Quando a gente se reúne, quando a gente está aqui em comunhão, é uma reunião para se preparar para crises. É uma reunião para a gente se preparar para o dia mal. É para a gente se alimentar aqui da palavra de Deus. É para a gente se encher de luz, se encher de palavra, se encher dessa água viva que desce do trono de Deus, para a gente ir e enfrentar o dia mal que está preparado para mim e para ti. Só que normalmente isso não está no nosso planejamento. Normalmente o que a gente planeja, né, no nosso pensamento positivista, é que não, amanhã vai ser um dia muito bom, vai dar tudo certo. E aí quando se apresenta isso para a gente fica muito mal, porque a gente não está esperando. E Deus não é assim, o nosso Pai não é assim. Ele trabalha de uma maneira diferente. Ele trabalha entregando os seus filhos para o dia mal. Ele trabalha com os seus filhos entregando ele para as crises. Ele trabalha os seus filhos, ele trabalha a sua igreja para ir lá no inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus, ele preparou Jesus. Ele fez Jesus se desenvolver, ele fez Jesus se amadurecer, crescer, para no final entregar ele numa cruz. E é assim que Deus, ele está fazendo comigo e contigo. Ele quer nos amadurecer, ele quer nos desenvolver para nos entregar em algum lugar. E esse lugar é um lugar de crise, é um lugar difícil. É um lugar onde não tem vida, porque tu não vai mais para aquele lugar para extrair nada, tu vai para aquele lugar para entregar tudo que tu tem. E pensando nisso, pensando nessas crises, né? Pensando nesse dia mal, pensando como que a gente se comporta diante disso, eu peguei um irmão nosso da Bíblia, que é Jó. Eu quero te convidar para abrir lá comigo, que é Jó, no capítulo 1. E é interessante, enquanto vocês vão abrindo, a vida desse homem, porque Jó, a Bíblia conta que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Diz que ele era um homem que tinha uma família muito exemplar ali, né? Então tinha sete filhos, 3 filhas. Era o homem mais rico do Oriente. Então era um homem milionário ali. Era um homem que tinha muito gado, tinha jumentos, tinha muitas pessoas ao seu serviço. Então era um homem empreendedor ali da época. Tinha uma família ali que era exemplo para as pessoas que se reuniam, faziam banquetes, tinham comunhão entre eles ali. E ele era um homem exemplar para as pessoas, né? Um homem reto, se desviava do mal. Todo mundo sabia disso da vida dele. E daqui a pouco era o homem que a gente, dentro dos nossos planos e dos nossos sonhos, seria o homem ideal para a gente ser, né? Um homem que tem uma família bem sucedida, um homem que é milionário, um homem que tem ali uma empresa que tem pessoas para servir ele, um homem ali que tem os filhos, né? Um homem que tem um caráter moral, um homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal. Daqui a pouco esse é o homem que a gente tá sonhando em ser, né? Às vezes a gente pinta, né, esse quadro, como o pastor estava falando hoje de manhã, e a gente vai vivendo esse evangelho que ele é lúdico, né? Porque esse evangelho lúdico, ele vai levando a gente a querer uma vida mansa,
uma vida em paz, uma vida tranquila. E Deus, ele não está comprometido com isso. Porque a gente vê a vida de Jó dessa maneira aqui, dele ser o homem mais rico daquela época, e a gente vê que na história dele, era um homem também que, depois desses banquetes ali, né, ele fazia sacrifícios. Jó era um sacerdote, né, e ele fazia ali sacrifícios, porque ele pensava que daqui a pouco os filhos dele iam blasfemar naqueles jantares ali, e aquilo ali podia ser abominável a Deus, e ele ali santificar os filhos dele através do sacrifício. Naquela época se fazia isso, né? Então, era um homem dedicado também nessas coisas, diz que ele fazia isso continuamente, isso que era uma prática dele. Mas um certo dia, diz que os filhos de Deus se reuniram ali e foram se apresentar diante de Deus, e junto deles foi Satanás. E aí diz que Deus, ele começa um diálogo ali com Satanás, dizendo: de onde é que tu vem? O que tu está fazendo? E aí o Satanás responde ele ali, ele diz: tu reparou no meu servo Jó? Tu viu quem ele é? Não existe homem igual a ele na face da terra, um homem íntegro, um homem reto. E ele pergunta Satanás pergunta para Deus: tá, mas será que não é sem alguma questão que ele é assim? Será que tu está protegendo ele? Tu está fazendo as coisas para ele? E aí Deus fala o seguinte: não, então tá, Satanás, tu vai lá agora e tu vai tocar em tudo que ele tem. E eu quero que tu vá pensando agora na tua vida, no teu dia a dia, como se tu fosse Jó, esse homem que tem tudo, esse homem que está com a vida tranquila, esse homem aí que agora está mansa a vida dele, e que daqui a pouco a gente também gostaria que a nossa vida fosse assim. E aí o inesperado chega na vida de Jó. Aí diz que Jó está ali um dia, e diz que, e eu quero ler contigo essa parte, a partir do versículo 13. Jó 1, versículo 13. Diz assim: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui. Então o inesperado, ele chega na vida de Jó. O de repente, a minha versão fala, né? Diz que o de repente ele chega na vida daquele homem que ele estava com a vida tranquila, com a vida mansa. E eu quero que a gente pense que não chega somente uma notícia para ele, mas chega de uma vez por todas que aquele homem acaba com tudo aquilo que ele tem. Primeiro chega ali e diz que roubaram todos os camelos, né?
Não, diz que os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando, e de repente teve um assalto ali, um assassinato. Roubaram tudo e mataram os servos. E na sequência diz que um movimento sobrenatural ali, diz que cai o fogo do céu e queima todas as ovelhas e os servos, e só um sobrevive para contar a notícia. Diz que daqui a pouco também estavam os camelos ali, diz que roubaram todos os camelos e mataram os servos a fio de espada. E a última notícia, daqui a pouco, para nós, né, a que mais mexeria com a gente, diz que bateu um sobrenatural de Deus, um vento derrubou a casa e matou todos os filhos. Da noite para o dia, a vida daquele homem ali termina, acaba. Aquele homem agora que era milionário, ele fica pobre, acaba com tudo. Aquele homem que tinha uma empresa ali com vários a seu serviço, morre todo mundo. Aquele homem que ele tinha uma família, que ele tinha filhos, que ele se dedicava aos filhos, que era um pai presente, morreu todos os filhos dele. O de repente bate a porta de Jó. O de repente vai bater na minha porta e na tua porta, irmãos. E eu fiquei pensando se não as 4, mas se uma dessas notícias tivesse chegado até mim. Como é que eu teria me comportado se chegasse até mim que tinham me roubado tudo que eu tenho? Fiquei pensando se chegasse até mim que tinha morrido todos os meus familiares. Chegasse para mim que teria acontecido um fenômeno aí sobrenatural e tinha acabado com tudo. Como que eu estou reagindo ao de repente de Deus, ao inesperado de Deus? Irmãos, hoje por muito menos a gente está ficando com crise de ansiedade. Hoje por muito menos a gente tem ficado com crise de pânico. Hoje por muito menos a gente tem ficado depressivo. A gente está com medo, a gente está acuado, a gente está desesperado por muito menos do que isso. Por conta do pecado que nos deixou com um distúrbio emocional. A gente está descontrolado emocionalmente por conta do pecado, por querer estar vivendo uma vida lúdica, por querer estar vivendo uma vida de conto de fada, de história em quadrinho, uma vida de novela. E por conta dessas emoções que quer que a gente viva uma vida desse jeito, quando bate, por mínimo que seja, a gente fica desesperado. Acaba com o nosso dia, acaba com o nosso casamento, dá uma crise financeira, acaba os casamentos. Relação com o casal não fica legal. Dá uma crise na empresa, acaba a empresa. Acontece algo, detalhe, irmãos, a gente bate o carro, acaba o nosso dia. O cachorro fica doente, acaba o nosso dia. A criança fica doente, acaba o nosso dia. Porque a gente não está esperando o dia mau. Só que o nosso irmão Jó, ele demonstra uma atitude completamente diferente. Porque diz que sim, ele fica muito triste. Lá no versículo 20 diz que ele se levanta, ele rasga o seu manto, rapou a sua cabeça, que era uma expressão ali. Quando acontecia uma coisa assim, eles faziam essa expressão de rasgar suas vestes, de rapar a sua cabeça. Mas diz que ele se prostra em terra e adora o Senhor.
E é interessante a compreensão que ele tem daquela crise, porque a gente não está conseguindo vivenciar as crises, as angústias da nossa vida, porque a gente não está compreendendo o que elas estão significando. A gente não está compreendendo quem é o nosso Pai. A gente não está compreendendo o que a gente tem nas nossas mãos. A gente está ficando obcecado pelas coisas, possessivo pelas coisas, e quando a gente perde alguma coisa, a gente fica desesperado. E aí Jó, ele fala o seguinte, que nu ele sai do ventre da mãe dele, e nu ele vai voltar, que o Senhor deu aquilo ali para ele, e que o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem uma atitude completamente diferente daquilo que estava esperando. Ele se demonstra alguém maduro, ele se demonstra alguém ali com uma maturidade espiritual, emocional, naquele momento. Isso me faz refletir de que lá no início falava que ele era um homem que temia a Deus, né? Lá no início diz que ele era um homem reto, temia a Deus, era um homem que buscava o Senhor. E a partir disso, dessa busca dele, é que ele fazia ele compreender a crise que ele estava passando. E aí que nos faz refletir, como que a gente tem buscado o Senhor? Quando a gente está se reunindo aqui, irmãos, a gente está se reunindo para quê? A gente está se reunindo para quê? Faz essa pergunta no teu coração: como é que eu tenho me reunido com os meus irmãos? Será que eu tenho me reunido lá para mim buscar compreender melhor as crises da vida? Ou será que eu tenho me reunido de uma maneira lúdica? Somente porque eu estou gostando de ir lá e eu estou alimentando a minha religiosidade. Jó demonstra aqui que ele não é alguém que está buscando o Senhor por ser religioso. Como que a gente tem se reunido? Como que a gente tem buscado o Senhor? E aí diz que a história, ela continua e diz que Satanás se apresenta ali de novo do Senhor, e aí ele diz o seguinte: olha, agora eu quero ver então, é pele por pele, um homem é capaz de dar tudo por sua vida. E aí Deus, ele fala o seguinte: não, então tá, então agora tu vai lá, toca na vida dele, mas não mata. Lá no capítulo 2, é uma história muito longa de Jó, eu não quero me estender nisso. E aí diz que Satanás, ele fere agora Jó com tumores malignos da cabeça à planta dos pés. Imagina o que é isso, irmãos. A ponto que Jó agora ele senta ali em cinzas e ele pega um pedaço de telha para coçar as feridas, para raspar as feridas que Satanás tinha colocado na vida dele. E aí diante daquilo ali, diz que a esposa agora dele chega ali para ele e diz assim: olha, como é que tu está conservando ainda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. As pessoas em volta não estavam conseguindo compreender o que estava acontecendo na vida daquele homem, não estavam conseguindo compreender a crise na vida daquele homem. E aí ele tem uma atitude também que é muito interessante, que ele fala o seguinte, lá no capítulo 2, no versículo 10, ele responde a sua esposa dizendo assim: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então Jó, ele tinha uma compreensão de que tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus, sim, era o bem, sim, era a bondade de Deus, sim, que Deus era bom, que a bondade dele e a fidelidade acompanhavam a vida dele todos os dias, mas ele também compreendia que o mal era enviado por Deus.
e que aquele momento tinha chegado na vida dele, e que assim como Deus tinha dado a bondade, Deus também tinha dado a maldade que ele estava vivendo naquele momento. Qual que é a compreensão que a gente está tendo de Deus, irmãos, diante das crises que a gente tem enfrentado? A gente precisa compreender quem é o nosso Pai, como Ele age, como Ele faz, para quando o inesperado chegar na nossa vida, a gente saber lidar melhor com Ele. E eu já queria chamar o louvor aqui, para já estar encerrando. E aí diz que a história continua, e aí diz que no meio desse momento catastrófico que ele está vivendo, Jó, acabou tudo, acabou a sua saúde, acabou a sua riqueza, acabou os seus filhos, a sua família. Diz que os amigos vão até Jó. Jó tinha 3 amigos, e diz que esses amigos, eles vão até ele. Sabe essas mãos que o pastor estava orando aqui, que estavam segurando a nossa mão? Elas são também para esse momento de crise, irmãos. Ou diria, principalmente para os momentos de crise que a gente vai passar na nossa vida. Não passa os momentos de crise, do inesperado de Deus na tua vida sozinho. Nesse momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo, daqui a pouco a gente está vivendo esse momento, né, na nossa vida, que está tudo certo, o momento da bonança de Deus, o momento da paz de Deus na nossa vida. Busca desenvolver amizades íntimas na tua vida, para que no momento de Cristo não te pegue sozinho. E aí Jó passa aquele momento ali com seus amigos e discorre todo o capítulo, e aí Jó sai de si, amaldiçoa o seu nascimento, e aí começa a ter algum diálogo ali com os amigos dele tentando ajudar ele a compreender aquele momento ali que ele está vivendo. E aí no final, Jó compreende o que Deus queria fazer na vida dele. Jó, ele traz ali algo, lá no capítulo 42, e eu queria te convidar para abrir, para a gente encerrar, para a gente compreender o porquê que as crises elas chegam na nossa vida, o porquê que a notícia inesperada ela chega, o porquê que Deus permite isso. Deus não permite isso porque Ele quer nos matar, porque Ele quer nos judiar, porque Ele quer que a gente sofra. Não, Deus ele não é assim. Deus ele é um pai. Deus ele quer ensinar a minha e a tua vida através dessas situações. E Jó ele consegue compreender isso, porque chega um momento que ele não está mais compreendendo, ele está confuso. E aí Deus começa a conversar com ele, e Deus falou o seguinte: eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que tu me responda. E faz inúmeras perguntas ali para Jó. E lá no capítulo 42, no versículo 1 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou te falar, fareis perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia! É para isso, irmãos, que o dia é difícil, que a crise chega na minha porta e na tua porta, na minha vida e na tua vida, porque o Senhor ele quer nos levar para um novo nível de relacionamento com Ele. Jó, ainda que ele fosse um homem que não tinha igual aqui na face da terra, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas aquele momento de difícil compreensão fez com que ele fosse agora para um novo nível de relacionamento com Ele, um novo nível de intimidade com Ele. Agora ele conhecia o Senhor, agora os olhos deles tinham visto o Senhor. Diante daquela crise, diante daquela dificuldade, era palpável ver a fidelidade, a provisão, o cuidado de Deus com a vida e com a casa dele.
E aí depois disso também tem ensino para os amigos dele, tem ensino para a casa dele. Diz que Deus restitui ele em tudo. Tu tá entendendo que não tem a ver com tirar e com dar? Porque Ele é o Deus de toda provisão, Ele dá e Ele tira. Mas Ele faz isso porque Ele quer levar a minha e a tua vida para um novo nível de relacionamento com Ele. É para isso que as crises, elas chegam na nossa vida. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, para a gente ir pensando, né? Como que a gente tem vivido, como que a gente tem se comportado. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu é o nosso Pai, Tu é o Pai nosso. E Tu tem cuidado da minha vida e da vida dos meus irmãos. Tu tem nos ensinado em toda e qualquer situação. A gente tem conseguido extrair um ensino de tudo, Pai. Isso é só o poder do Teu Evangelho, Pai. Isso é só através da Tua graça. Pai, no nome de Jesus, Pai, que Tu possa mostrar nos nossos corações essa noite como a gente tem andado contigo, se a gente tem andado de uma maneira lúdica, se a gente tem andado de uma maneira, Pai, que não é ideal, que não é o jeito que Tu gostaria que a gente andasse. Espírito Santo, revela o nosso coração, Pai. Se Tu quer revelar o nosso coração, Pai, através de uma crise, através, Senhor Deus, de uma notícia inesperada, através, Pai, dessas catástrofes que vem acontecendo, Espírito Santo, revela o nosso coração, Pai, porque o que a gente quer, Pai, não é mais andar, Pai, contigo, de alguém que Te conhece de longe, de alguém que Te conhece só de ouvir falar. Senhor Deus, nós queremos ir mais íntimos contigo, queremos nos aprofundar contigo, queremos andar contigo agora, Pai, como aqueles que Te veem, como aqueles que Te apalpam, como aqueles que andam contigo, como aqueles que dizem Pai, 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 Abba, Pai, como aqueles que estão sedentos por Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos sair daqui nessa noite assim, Pai, no nome de Jesus, nome de Jesus. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cerca, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para Ti. Amém, amém. Tu recebeu essa palavra no teu coração, querido? Guarda essa palavra lá no íntimo da tua vida, viu? Porque muitos de nós conhecem o Senhor de ouvir falar. Todo mundo tem no seu espírito, que somos corpo, alma e espírito, depositado a fé no seu espírito. Então a gente tem um conhecimento de Deus por ouvir falar. Mas o que Deus quer como Pai é se fazer conhecido. Está falando de a visão, o ouvir falar, aquele que está longe, até eu ouço falar. Então está falando de distanciamento, de proximidade. Ele quer falar de perto conosco, face a face contigo. Ele quer ser conhecido de ti. Ele está pronto para se revelar para ti. Agora, qual é a nossa parte? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém, irmãos? Que a gente possa ser com essa palavra no coração de ânimo mesmo. De ânimo, de estímulo. Não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de estímulo.
Eu quero buscar mais o Senhor, porque eu quero conhecer Ele melhor. Sabe por que o mundo às vezes tem as perguntas? Por que está acontecendo isso? Por que morrem crianças? Por que essas guerras? Muitas coisas que nos afastam dessa face a face com o Senhor é porque a gente quer entender tudo. E tem coisas que a gente não vai responder, que a gente não vai entender. Tem coisas que a gente precisa simplesmente crer. Simplesmente se prostrar, obedecer e ter convicção que o Senhor está com a poderosa mão dele em todas as situações, principalmente naquelas que eu não entendo. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma semana de bênção mesmo para ti, uma semana que tu possa andar face a face com o Senhor nas questões mais cotidianas e simples e repetidas da tua vida. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. A gente vai ter tem uma dança agora aqui, tem o tempo para a gente dançar aqui, para a gente poder se alegrar aqui também, fazer um movimento aqui também com o nosso ministério de dança, com as crianças também. Se tu puder ficar um pouquinho mais para nós fazer um lanchinho juntos aqui, um petisco e conversar um pouquinho, se tu puder, bênção de Deus, para a gente poder trabalhar também essa palavra na comunhão. Se não, Deus abençoe, está despedido e abençoado. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora, Eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. vamos nas palmas. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Vamos juntos! Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, na tua presença eu vou ficar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, na tua presença eu vou ficar. E as palmas lá em cima. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou. E agora, quando ele chega, não tem como ir embora. Quando ele chega, eu até esqueço a hora. Quando ele chega, não tem como ir embora. Quando ele chega, eu até esqueço a hora. E